Senhoras e senhores, boa noite. Estamos desde Florianópolis por conta do NUCA Estudos e Atividades em Existencialismo para Seminários Sartre, Psicanálise Existencial. Conosco, desde Blumenau, Maria Lucida Gnoni e Mariene de Açaí Strázola, do consultório Interação. Com participação virtual, pois. E aqui em Florianópolis, com a participação presencial, Sérgio Roberto Monteiro Dias e Daniela Justino de Castro, do consultório Perfis. Também de Florianópolis, Ana Cláudia de Souza, Cláudia Félix Teixeira e Lara Beatriz Fucchi, do consultório Relações. Todos profissionais formados com registro no CRP, formação em psicologia existencialista científica, vários anos de aprofundamento em seminários de estudos avançados e militantes na profissão como psicoterapeutas. Nos nossos seminários Sartre, estudando a psicanálise existencial, suporte teórico da psicologia existencialista científica, segundo capítulo da quarta parte do L'Être Linnéen, Fazer e Ter, a psicanálise existencial, nós lemos o primeiro parágrafo que coloca a questão básica da psicologia existencialista e da psicanálise existencial, qual seja a ruptura com o substancialismo cartesiano e, portanto, a ruptura com a ideia, a crença substancialista do desejo, o desejo como entidade. Ao contrário disso, vimos em vários vídeos e de várias formas que o desejo, ao fim das contas, é um acontecimento antropológico, posto que gerado pelo prazer, e pelo prazer que acontece com o fenômeno da percepção, na experiência de atração. Isso, inclusive, vem lembrando o texto de que nos ocupamos, entre parênteses, em anexo ao texto de psicanálise existencial, qual seja o manifesto antropológico, filosófico, psicológico, o manifesto existencialista sartriano, enfim, que assinala lá que se amamos uma mulher é porque ela é amável. Depois de discorrer sobre a árvore e tantas outras coisas que podem despertar em nós, ou seja, afetar-nos com o horror, com o prazer, com o medo e assim por diante. Para esse mundo de relações cotidianas, corpo a corpo, perceptivo com as coisas, com os outros, com o passado e com o futuro, que a psicologia existencialista se ocupa, e é a este mundo que o existencialismo sartriano nos devolve depois de séculos e milênios estarmos separados desse mundo de todos os dias pela metafísica empírico-mística antiga, medieval, clássica e contemporânea. Foi a ruptura com essas metafísicas que o Sartre celebrou no seu Manifesto Filosófico de 1934, publicado em 1939, em situação 1, pela Gallimard, com tradução dos 10 volumes de situações, volumes que trazem as publicações de Sartre, polígrafos de Sartre, publicados em Tempo Moderno, ou Tempo Moderno, e outros periódicos especializados, artigos, ensaios que não fizeram parte das outras obras de Sartre. São 10 volumes de situações e o texto que lemos está em situações 1. A edição que temos em língua portuguesa é da publicação Europa América. Se bem que o texto que lemos, também já dissemos, vem em anexo do Transcendência do Ego, preparado pela Sylvie Le Bon, em publicação da J. Vrin de Paris. Então, depois dessas incursões, reflexões e até de uma leitura integral do Manifesto Filosófico de Sartre, que já está aí à disposição na internet,
nós estamos por voltar ao texto do Lettre-Lenéen no nosso estudo sobre a psicanálise existencial. Mas antes de retomar a leitura do texto, para retomarmos assim mais de perto o eixo, o vetor de nossos seminários Sartre sobre a psicanálise existencial, eu queria perguntar aos participantes se tem aí alguma questão, reflexão, sugestão, consideração a respeito do que vimos até aqui, para trabalharmos antes de voltar à leitura do texto em Lettre-Lenéen. Sim? Alguma questão? Vocês aí, Blumenau? Mariene? Eu tenho. Então faz favor, Mariene. Eu queria, se fosse possível, um maior esclarecimento aí. Nós lemos, né, na semana passada aí toda a questão do manifesto e tal, e ali o Sartre se refere à volta aos profetas, né? Tu até destacaste em determinado momento isso. Eu queria entender melhor isso, o que ele está querendo dizer, né, com a volta aos profetas, e como é que fica isso, né, com o ateísmo aí de Sartre, né? Queria que, se fosse possível, tu, né, esclarecer melhor isso aí pra gente. Sem dúvida. Você foi lá onde a coruja dorme. Esse é um ponto crucial, chave, né, e muito bem destacado, né? Na verdade, ele celebra lá, diz, o retorno ao mundo dos artistas e dos profetas, que quer dizer ao mundo da liberdade de criação e da liberdade de crença, né? É isso que ele celebra lá. Mas realmente surpreende pelo que corre em geral, quanto a Sartre ser ateu, quanto ao existencialismo ser um ateísmo, destaca e merece destaque e merece uma reflexão essa celebração de Sartre do retorno ao mundo dos profetas. Precisamos, em primeiro lugar, esclarecer por que retorno ao mundo dos profetas. Por que retorno e depois por que dos profetas. O que significa isso no contexto de toda a filosofia existencialista, no projeto intelectual de Sartre e no seu próprio manifesto. Mas eu fico à vontade, fiz a brincadeira ali de ir lá onde a coruja dorme, mas fico muito à vontade para trabalhar sobre essa questão, porque já lá na década de 70, no meu concurso para professor assistente na Universidade Federal de Santa Catarina, na época era assim, eu escrevi uma tese a propósito do ateísmo de Sartre. Escrevi e teve com defesa oral, com 5 examinadores, com defesa escrita e tudo mais, a propósito do ateísmo de Sartre. 3 anos depois, 4, na minha tese de pós-graduação, trabalhando ontologia e valores, também tive de me haver, claro, com o existencialismo de Sartre, né? Isso, claro, defendido dentro de universidade, no momento de regime militar, governo Geisel, defendido numa PUC, Pontifícia Universidade Católica, né? Essa problemática, a filosofia do Sartre, o existencialismo, e, claro, me havendo com essa questão crucial, mas bonita, do ateísmo sartriano, né? Em primeiro lugar, para compreender, voltando ali ao texto do manifesto, por que Sartre celebra o retorno ao mundo dos profetas. Notemos que, ao início do manifesto, ele celebra a superação da filosofia digestiva, do hegemônico estoico e do espírito aranha e tudo mais. Em seguida, anuncia, preconiza e festeja o retorno ao mundo das coisas,
dos outros, dos acontecimentos, da árvore, na terra seca, bretada pelo tempo e tudo mais, e entre isso celebra a volta, o retorno ao mundo dos artistas e dos profetas. Então, essa colocação dele está em função da filosofia precedente que ele vê precisar superar, que ele se propôs a superar em toda a sua realização do seu projeto intelectual. Essa filosofia havia perdido o mundo dos profetas? Havia sim. Toda metafísica, embora seja vendida por pastoral acadêmica, ao fim das contas, como sendo essencial para o espírito religioso e cristão, toda metafísica é expressamente um ateísmo e uma idolatria. Toda e qualquer metafísica ocidental, acadêmica. Podemos ver isso bem claramente quando começamos com Aristóteles. Aristóteles era politeísta, não podia ser cristão nem defender um Deus único, né? Aristóteles estabeleceu uma compreensão da realidade humana e mundana, estabeleceu sua física na base do silogismo, passando de fato para fato e tirando conclusões e encadeando esses silogismos. Então, por exemplo, ele estabeleceu um princípio, né, de observação empírica, segundo o qual o que se move por outro. Claro, isso tem alguma ligação com a lei da inércia, depois da ciência moderna, segundo a qual um corpo em movimento só muda de direção pela interceptação de outro e coisa assim. Tudo bem. Ele observou na realidade que uma coisa movia a outra. Observou essa relação de fato. Aí ele estabeleceu que tudo o que se move é movido por outro. Então, tudo que se move é movido por outro. Então, uma coisa move a outra, que move a outra, que move a outra, que move a outra, que move a outra, e assim vamos. Mas aí ele ia cair no infinito, porque então, como é que começou o movimento? Era preciso um ponto de partida. Então, ele concluiu que, por necessidade lógica, isso quer dizer, para ele conseguir sustentar sua lógica, ao fim das contas, garantir que sua lógica era lógica e explicava o que efetivamente acontece na realidade, ele concluiu que, então, por necessidade lógica, quer dizer, necessidade para sustentar a lógica dele e o pensamento dele, tinha que haver necessariamente, para a gente não cair no infinito, teria de haver um primeiro motor que começava tudo. Esse primeiro motor começaria tudo e seria então um motor que não se move, que não é movido por outro e que move tudo sem se mover. Aristóteles dependurou sua física, sua metafísica, porque sua lógica nesse absurdo. Absurdo quer dizer que não cabe dentro de nenhuma lógica. Claro, depois andaram aí tentando encontrar o mobile eterno e coisa parecida, o movimento perpétuo, sempre há esses folclores. Mas este seria o ponto de partida, a origem de tudo. Aristóteles traduziu também esse primeiro motor por causa incausada. Como ele fez essa sequência de o que se move por outro, e para não chegar ao infinito, não ficar andando em círculo e não se dar ao infinito, na verdade anda em círculo sim, ele teve que inventar esse motor imóvel. Na parte de causa, ele raciocinou também assim: ora, o que se move é um efeito do outro que move, então o que move é a causa, o que é movido é o efeito, ou o que acontece no que é movido é um efeito do que move. Ou seja, as coisas ocorrem no mundo por uma relação de causa e efeito. Então, todo efeito é efeito de uma causa. Mas essa causa que é efeito, então vamos supor, B é causa de A. Mas B
tem por causa C. Então, B é causa de A e é efeito de C. Então, vai também retrocedendo de efeito a causa, efeito a causa, efeito a causa, e iria ao infinito também. Aí ele também concebeu que, para não retornarmos ao infinito, seu princípio de causa e efeito ter que ser abandonado, para sustentar seu pensamento e seu princípio de causa e efeito, e, portanto, sua física lógico-dedutiva, ele estabeleceu que teria que haver uma causa incausada, que é a outra versão do primeiro motor imóvel. Uma causa que não é efeito de nenhuma outra, que é a causa de tudo e sem se fazer efeito, que é o primeiro motor imóvel, a causa incausada, certo? Aí ele foi para o problema do conhecimento e estabeleceu que a verdade, então, é verdade, de verdade, que assim como retrocederíamos na ordem dos acontecimentos do movimento, também precisaríamos retroceder na ordem das verdades. Então, a verdade que deriva da verdade, que deriva da verdade, que deriva da verdade. E então teria que haver uma verdade absoluta, da qual todas as outras verdades seriam derivadas. Isso é a física aristotélica, lógico-dedutiva, como já disse, e isso é a metafísica aristotélica. Tá? Já disse também, Aristóteles era politeísta, os gregos tinham muitos deuses. Ele não podia ser monoteísta, senão seria, claro, condenado de algum modo, como Sócrates, que foi condenado a beber cicuta porque acreditava em deuses mais do que os conselheiros que o condenavam. Os gregos eram cheios de deuses, todo mundo sabe, né? Atenas e tal, todos os deuses, né? Tá? Isso todo mundo sabe. Eles não eram cristãos nem monoteístas, certo? Tá. Então, mas acontece que depois veio o cristianismo. O cristianismo se desenvolveu. Aí, Santo Agostinho, lá por volta do século IV, resolveu adotar a filosofia de Platão, que não é aristotélica, e de que já falo depois, como sendo a filosofia do cristianismo. Dizem batizar Platão. E Santo Agostinho, por volta do 1270, enfim, século XIII, Santo Agostinho não, Santo Tomás de Aquino, teólogo oficial da Igreja, autor, por exemplo, da Suma contra Gentiles, quer dizer, contra os hereges, e da Suma Teológica, teólogo oficial da Igreja Católica, chamado doutor Angélico nas sacristias católicas, nos meios católicos, doutor Angélico. Ele, Tomás de Aquino, decidiu batizar Aristóteles, disseram. Bom, o que foi batizar Aristóteles? Foi traduzir o Deus cristão, o Deus dos profetas, o Deus dos textos, o Deus do Antigo e do Novo Testamento, traduzir isso pelo primeiro motor imóvel de Aristóteles, pela verdade absoluta de Aristóteles, pela causa incausada de Aristóteles. Ele achava que estava fazendo uma grande coisa, porque então ele criou, no plano da filosofia, uma disciplina, mas que é uma coisa chamada Teodiceia, que era discurso de Deus, que devia subordinar-se à teologia. Teologia seria discurso, e é discurso de Deus à luz sobrenatural das revelações, quer dizer, discurso de Deus à luz das revelações divinas. E Teodiceia seria o estudo de Deus à luz da razão natural ou à luz da natural da razão. Fico muito mais à vontade ainda para falar nisso, porque o concurso para assistente que fiz na Universidade Federal, conforme os padrões da época, em que defendi a tese sobre o Sartre, seu ateísmo e tal, foi um concurso para a disciplina Teodiceia. Eu lecionei essa disciplina em metafísica durante 10 anos como professor catedrático.
professor da cadeira, certo? Teodiceia. Então tive que me haver muito com esse estudo. Tá? Acontece que a ideia do Tomás de Aquino não era ruim. Se as coisas permanecessem como era ao seu momento e como ele pensava que permaneceriam. Por quê? Ele pensava lá no século XIII e pensava em termos teocráticos e teocêntricos. Teocráticos e teocêntricos quer dizer, ele pensava que a organização do mundo continuaria como era então. E como é que era então? Era a organização teocrática, quer dizer, tinha o Papa, a autoridade máxima do Império Romano. Ali tudo se decidia a partir de Deus, quer dizer, do teós, da teologia, a partir dos teólogos. Os teólogos é que decidiam tudo, em termos de política, em termos de moral, em termos de conhecimento, ali é que tínhamos a última palavra, certo? Abaixo dos filósofos, dos teólogos, viriam os filósofos. E os filósofos tinham que ensinar a filosofia respeitando a teologia. E depois vinha o conhecimento empírico da época, que eles chamam ciência. E os matemáticos e tudo tinham que ensinar a ciência respeitando os princípios, ou em seus princípios, a filosofia. De sorte que formou uma inteligibilidade teocêntrica. Quer dizer, Deus no centro, a teologia submetida à teologia teodiceia, submetida à teodiceia e à filosofia, o pensamento empírico comum, quer dizer, técnico, prático, etc. Tá. Ele resolvia, para os interesses do Império Romano, Sacro Império Romano do momento, o problema de uma maneira politicamente conveniente, né? Certo? E não haveria nenhum ateísmo nisso, porque ele estava separando. Uma coisa seria a reflexão filosófica a respeito de Deus, suas coisas, seu plano, o homem, e da outra coisa seria a reflexão religiosa, teológica, a propósito dessas mesmas coisas. Se continuasse essa ordem de encadeamento, de submissão, essa hierarquia, bom, dava certo. Acontece que os filósofos, certo? E os filósofos da própria escola dele abandonaram, ao fim das contas, esqueceram a teologia. O próprio ensino católico esqueceu a Bíblia, esqueceu a teologia. A grande briga com os luteranos, que foi com a imprensa, com Gutenberg, foi que os luteranos colocaram a Bíblia na mão de todo mundo, porque os católicos não liam a Bíblia, certo? Eram ensinados pelos filósofos. Bom, disso aí resultou que, nesse processo, o Deus da religião, da Bíblia, o Deus do Novo Testamento, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaú, Jacó, Isaú, Isaías, o Deus de Moisés, esse não interessa. O que garantia a doutrina católica, e tenho ali os livros de antropologia, tudo para documentar isso, que garantia a doutrina, a fé católica, era a explicação dos filósofos. E essa explicação era feita a partir da física e da metafísica aristotélica. Quer dizer, havia um primeiro motor, uma verdade absoluta e uma causa incausada. Quer dizer, Deus Pai, Deus, o unitrino, virou motor imóvel, causa incausada e verdade absoluta. Certo? Isso é substituir um Deus, um ateísmo prático de sacristia, certo? Que é a metafísica aristotélico-tomista. Esse ateísmo evoluiu e quando chegou ali com o nascimento da ciência moderna, que a ciência moderna começou a trabalhar com fenômenos e não com fatos, como fazia Aristóteles, e por isso não precisava do recurso ao infinito, do primeiro motor imóvel, nada disso podia resolver a inteligibilidade dos conjuntos que eram fenômenos
sem esse recurso ao infinito, que ao fim das contas justificava a própria cosmogenia e a astronomia ptolomaica, né? Claro, com os experimentos de Galileu, Galilei e tudo mais, a física aristotélica